Nosso quadro de saúde de hoje vai falar sobre saúde bucal, planejamento digital para cirurgia ortognática. Nosso entrevistado é o Dr. Lioge Iwaki. Dr. Lioge, o que é esse planejamento digital para cirurgia ortognática? Bom, Rose, boa tarde. A cirurgia ortognática é um procedimento da especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, que é uma especialidade odontológica, e ela é indicada para tratamento das deformidades maxilomandibulares. Antes do planejamento digital, o planejamento era feito manualmente. Como seria isso? Pegávamos uma radiografia do paciente em norma lateral e fazíamos um traçado manual, com papel vegetal e lápis. Fazíamos medidas com compasso, com réguas, para chegar num resultado final. Essas medidas que dariam os movimentos executados cirurgicamente dentro do centro cirúrgico. Com o planejamento digital, nós pegamos fotos e radiografias digitalizadas e eliminamos o traçado manual. O planejamento é feito todo no computador e à medida que a gente vai posicionando as bases ósseas, eu vou tendo as medidas milimetricamente definidas. Então isso facilita muito justamente nessa fase preparatória do planejamento para a cirurgia. Isso já dá para a gente visualizar também? Sim, Aqui nós existem alguns softwares, a nível mundial que fazem isso. A gente trabalha com o software da Dolphin, que é um software americano, e ele permite então, depois de capturadas as imagens, permite que a gente execute, como nesse exemplo, uma simulação de tratamento. Então, daí é bom que o cliente, o paciente, ele já vai ver como ele vai exatamente. Normalmente, quando eu faço a consulta do paciente que vai para a cirurgia, eu já faço a execução de uma simulação para ele ter uma ideia do resultado final que a gente pode obter. É claro que a gente tem que ressaltar para o paciente que é uma simulação baseada em medidas médias. O resultado é muito próximo do que a gente vai obter, mas às vezes tem pequenas diferenças obtidas do resultado efetivamente final. Então, mas para o paciente ter uma noção do que pode ser obtido é muito interessante. Por exemplo, nesse caso, olha, nós temos medidas aqui em várias cores e as cores definem o que está ruim. O que está em preto e em verde estão bons. O que está em azul e em vermelho, não. Então, à medida que nós vamos movimentando as bases, as cores vão mudando. Percebe? Então, eu posso avançar, no caso, eu avancei a maxila, agora eu vou reduzir a mandíbula. Tá? Aí o tecido mole acompanha esses movimentos. Então, eu vou lá, posiciono melhor o lábio, melhoro o lábio aqui. Aqui eu estou planejando puxar um pouquinho a ponta do queixo e cheguei num resultado que eu acho que é apropriado. Aí eu posso então mostrar para a paciente uma simulação de como ficaria o perfil dela, antes e depois. Isso tudo em 2D? Isso em 2D. Um avanço desses softwares agora já é o planejamento tridimensional. Ao invés de eu capturar uma radiografia em norma lateral, nós digitalizamos a tomografia total do crânio da paciente. Então a gente faz fotos em 3D, pegamos a tomografia também e a gente consegue fazer isso agora tridimensionalmente, em 3D. Então eu não vou ter só uma vista em norma lateral, mas eu vou ter uma vista frontal. Eu posso rodar o crânio da paciente mostrando, e o mais importante do planejamento 3D é que ele elimina uma fase laboratorial da cirurgia. No planejamento 2D eu preciso realizar uma parte laboratorial. Eu monto um articulador com os modelos de gesso e aquelas medidas geradas naquele planejamento, que eu havia mostrado, essas medidas geradas são transportadas para essa cirurgia de laboratório. Então eu executo os movimentos no laboratório de acordo com o que está planejado aqui. Quantos milímetros eu vou ter que avançar, vou ter que retruir, vou ter que rodar. Só que a cirurgia de modelo, que a gente chama, ela guarda algumas imprecisões, tá certo? E essas imprecisões acabam repercutindo muitas vezes no resultado final. Com o planejamento tridimensional, eu elimino totalmente a parte de laboratório. Com esse planejamento aqui em 3D, eu encaminho para uma clínica especializada e eles já geram um splint de acrílico sem eu ter que fazer a cirurgia de modelo. Então, com o 3D aumenta muito a minha precisão cirúrgica. E essas medidas são milimétricas? São milimétricas. Bem próximas da exatidão. Exatamente. Porque para a face, 2 ou 3 milímetros, que para a gente no dia a dia parece tão pouco, mas para a face é bastante. Então, o planejamento digital, é importante a gente ressaltar, ele não planeja sozinho.
né? Quem manipula tem que ter a experiência clínica para saber a posição melhor para aquele paciente, entendeu? Simplesmente eu adquirir o programa e achar que ele vai fazer o planejamento todo para mim não é verdade. Então quem trabalha, quem alimenta o programa tem que ter noção de cirurgia ortognática, tem que ter noção de planejamento para poder utilizá-lo. Então é uma ferramenta que facilita muito, agiliza muito. Para o paciente é interessante porque ele consegue prever uma imagem final, né? Porque os pacientes ficam se perguntando, como é que eu vou ficar? Vai ficar bom? Não vai ficar bom? E a gente mostrava antes um desenho manual em 2D do perfil. Agora ele já vê uma foto dele, já muda. Com o 3D ele se vê frontalmente agora. Ele vai poder ter uma visão frontal e lateral do resultado final, muito próximo do que realmente a gente vai conseguir obter. E o que é interessante porque esses pacientes eles têm uma necessidade funcional e estética também. Isso é muito importante. Tem trabalhos que mostram que a maior parte dos pacientes que buscam o tratamento, eles vêm pela estética, tá? Mas a cirurgia ortognática ela não é estritamente estética, ela é estético-funcional. Então existe uma associação de resultados funcionais ao resultado estético. O paciente que tem uma deformidade maxilomandibular, ele não morde direito, os dentes não se encontram e ele tem problemas mastigatórios, que pode gerar problemas fonoaudiológicos, articulares, com cefaleia, né, dor de cabeça, dor muscular, desgaste dentário, perda óssea, problemas periodontais, enfim, uma série de problemas funcionais. E a cirurgia ela busca conciliar esses resultados estéticos e resultados funcionais também, dando uma oclusão satisfatória para o paciente. O problema mais comum que a gente vê talvez seja essa do o maxilar não encaixar e o queixo ser muito proeminente. Exato, ou o contrário, é muito retraído. Os pacientes que têm o queixo muito retraído têm um outro problema importante que a gente tem que falar, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, pacientes retrognatas têm uma tendência maior a desenvolver a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é um problema bastante sério. E a cirurgia ortognática é uma das ferramentas mais apropriadas para sanar esse problema da apneia, juntamente com uma avaliação fonoaudiológica e de um otorrino também. Bom, então esse planejamento em 3D já está à disposição de quem precisa desse tipo de cirurgia? Já está disponível. A diferença do planejamento 2D, que ao invés de uma radiografia em norma lateral, como eu comentei, o paciente vai ter que ter uma tomografia de crânio. A gente importa essas imagens e já podemos executar esse planejamento tridimensionalmente. Excelente notícia para quem precisa desse tipo de correção bucomaxilofacial. Doutor, foi um prazer falar com o senhor, uma novidade aqui para a gente, pelo menos para mim, e as pessoas que quiserem mais informações podem entrar em contato de repente pelo seu e-mail, tirar alguma dúvida. Sem dúvida, estou à disposição para tirar dúvidas e dar esclarecimento sobre o procedimento. Muito obrigada. Eu que agradeço.